Gosto bastante de florestas e coisas do tipo, principalmente aquelas que são, como vamos dizer, neblinosas. Ai, essas são as minhas preferidas. Por mais que a neblina cubra toda a floresta e não dê muito para ver, quando a gente entra nela e anda pela neblina, me dá uma sensação boa, de paz, de tranquilidade. Mas esse meu pensamento acabou se transformando em um trauma pesado. No, Normalmente eu gosto de florestas assim, nebulosas como chamam. E tem uma do lado da minha casa, é a que eu mais frequento e todo dia eu vou lá. Mas eu fiquei sabendo de uma que habita coisas fora do normal. E essa eu tenho gosto de falar. Prefiro estar longe. Ai, vamos começar logo com essa bagaça. Estava eu, com a minha família, viajando de carro, quando já estava tarde da noite e meu pai já não aguentava mais dirigir o carro a essa hora. Foi aí que então meu pai avistou um acampamento ali. Parecia estar aberto porque tinha uma pessoa ali na porteira. Meu pai estacionou o carro e perguntou. Era o guarda noturno. O guarda noturno deu as instruções para ir até lá, a recepção, fazer a inscrição, pegar as coisas e procurar o seu lugar para acampar. Nessa hora eu já estava feliz, porque eu nunca tinha acampado assim. Eu só tinha acampado naqueles aqueles mini acampamentos que tinha na escola. Meu pai pegou as tendas, pegou umas madeiras lá para fazer uma fogueira, pegou algumas comidas e fomos. Escolhemos um ponto onde a floresta estava um pouco mais nebulosa, vamos dizer assim, porque eles pensaram em mim. Colocamos nossas coisas e começamos a conversar um pouco. Depois, meu pai caiu no sono e foi dormir. Minha mãe ligou seu notebook e começou a ver algumas séries. E eu comecei a jogar os meus jogos favoritos no meu celular. Foi passando 10, 11, meia-noite, uma, duas, três. Exatamente às 3 horas da manhã eu acordei. Havia pegado no sono algumas horas atrás enquanto eu estava vendo minha série. Agora eu tinha acordado no meio da madrugada naquela hora. Bom, como eu nunca acreditei nesses negócios de paranormal, nem fiquei com medo. Só peguei meu celular e continuei a jogar. Foi que daí eu escutei um barulho vindo da mata. Eu olhei em volta, pensando ser apenas o vento, mas acho que não foi muito o vento, porque o vento estava fraco demais para mover os arbustos com aquela precisão. Foi que daí eu peguei a lanterna do meu celular e dei alguns passos fora da barraca para ver se eu enxergava alguma coisa. E nada. Lanterna para lá, lanterna para cá e nenhum sinal do causador dos barulhos. Voltei para a barraca e escutei minha mãe e meu pai conversando na outra barraca. Eu parei um pouco em silêncio para poder escutar a conversa deles e me assustei com o que eu ouvi. Eles disseram mais ou menos assim: Ei, você escutou o barulho lá fora? Será que é algum animal? É, não sei não. Acho que sim, porque eu ouvi umas lendas que nessa floresta aqui tinha várias criaturas assim ferozes. Mas eu acho que eles não vão pegar assim aqui no nosso ponto. Como nosso filho diz, a floresta é nebulosa. Não se vê nada aqui, então dificilmente eles vão ver nós aqui. A fogueira também está apagada, então acho que eles não vão se atrair aqui. Nessa hora eu gelei. Como assim?
Então, a qualquer momento, alguma criatura feroz, algum animal, pode vir atacar a gente? Que nem naqueles filmes que os ursos invadiam os acampamentos e roubavam as coisas e comiam as suas vítimas? Bem, o que eu achava que viria era um simples animal feroz. Mas o que veio foi algo ainda pior. Estava lá, pegando no sono, quando eu escutei passos profundos perto da minha barraca. Eram passos de alguma coisa alta, pelo jeito que ela andava. Deu só para ver a sombra, porque a lua estava bem cheia e dava para iluminar pelo menos um pouco, ao ponto de ver um pouco a sombra. O que eu vi, eu preferia não ter visto. Uma criatura humanoide de mais ou menos uns 10 metros de altura. Estava curvada. Tinha alguns espinhos nas costas. Havia galhos ao redor do seu tórax. E tinha algumas garras nas patas dianteiras. O rosto eu não consegui ver porque era sombra. Mas eu agradeço a Deus por não ter visto. Nessa hora, não sei o que raios deu na minha mãe que ela resolveu sair bem na hora que essa criatura passava pelo nosso acampamento. E não deu outra. A criatura partiu para cima da minha mãe com uma violência tão grande que acabou quebrando minha mãe em míseros pedaços. Sem entender nada e com medo, meu pai saiu da barraca também. Ah, que pai burro. Não devia ter ido. Foi morto pela criatura ali mesmo também. E eu, ali chorando e com medo, nem me ousei sair da barraca. Por mais que eu precisava gritar por ajuda ou chamar a polícia, as coisas mais importantes estavam nas barracas dos meus pais. E a criatura estava lá, se deliciando com os órgãos deles. Ah, mas eu não tinha outra escolha. Era tudo ou nada. Não podia ficar aqui para sempre só escutando o barulho da criatura. Bom, pela pequena abertura do zíper da barraca, consegui ver que a criatura havia se afastado um pouco. Estava mais ou menos agora uns 100 metros de distância do acampamento. Foi daí que eu corri. Na minha velocidade máxima, peguei o celular e liguei para a polícia. A sorte veio e eles atenderam. As viaturas chegariam no máximo uns 20, 30 minutos. Mas esses 20, 30 minutos pareciam uma eternidade, porque o tempo passava tão devagar e a criatura estava voltando. Ai, vamos lá. Eu confesso, não resisti. Acabei vendo o rosto daquela coisa. Era horrível. Ele me assustou por quase uma semana. Tive pesadelos todo dia com aquele rosto horrendo, todo coberto de sangue. Seus chifres eram feitos de madeira morta. Sua cara parecia de uma múmia, só que uma múmia muito mais horrenda do que qualquer outra. Sua boca era muito estranha. De um lado, a abertura ia até a sua orelha, e a outra abertura ia até o pescoço. Era uma boca gigante, capaz de engolir um ser humano inteiro em apenas uma bocada. E ele estava caminhando tranquilamente, carregando ali. Ai, nem vou falar. Sinto nojo só de pensar. Sou meio frágil com essas coisas. Se passaram os 30 minutos e a polícia chegou. Mas, para o meu azar, a criatura chegou junto e matou 99% dos policiais. Mais ou menos um ou dois sobreviveram e chamaram mais ajuda. Começaram a disparar contra aquela criatura,
mas parecia que ela era um fantasma ou algo assim, porque os tiros atravessavam e a criatura nem ligava, como se estivesse fazendo cosquinha nela. Mas a criatura ficou, acho que, exausta de toda essa confusão e sumiu na mata. Nem sei como estou contando isso com tanta calma, porque eu perdi meus pais há mais ou menos 2 semanas e estou praticamente no orfanato sozinho. Ai, falando no orfanato, estou num orfanato local, perto de uma floresta nebulosa, como eu gosto, mas bem distante daquela onde eu vi a criatura. Ai, meu Deus. Aqui no orfanato não é tão ruim assim quanto eu achava que ia ser. Tenho mais amigos do que eu tinha na escola. Sou muito mais bem cuidado do que meus pais. Posso fazer até mais coisas que eu fazia lá. Mas, claro, tem que cumprir as regras necessárias. E essas regras eram até bem fáceis. Era aquelas, não corra nos corredores, não grite muito alto, chame alguém, Essas coisas vocês sabem muito bem. E até hoje eu olho para aquela floresta e penso: o que seria de mim se eu tivesse saído da barraca no horário que a criatura estivesse lá? Será que eu seria forte o suficiente para parar a criatura? Ou ela teria me despedaçado como fez com os meus pais? Já são 2h59 da madrugada. Eu estou acordado postando essa história porque eu estou escutando uns gritos medonhos de provavelmente da minha colega de quarto vindo da floresta nebulosa.